No futuro, alarmes disparam na usina nuclear Axômaco quando um dos reatores de repente pega fogo radioativo. Logo, guardas e drones são enviados para lidar com a situação enquanto os funcionários correm em pânico. 2 engenheiros querem evitar que o reator exploda, mas eles não sabem se apertam o botão amarelo ou o azul, e as instruções estão em cantonês. Para piorar as coisas, a porta está emperrada e eles não conseguem escapar. Naquele momento, uma raposa misteriosa aparece do lado de fora da porta e tenta comunicar com os engenheiros, pedindo para que não apertem o botão azul porque vem do futuro e conhece as consequências. Os engenheiros não sabem se devem acreditar nele, então Fox desaparece e volta com um tradutor, só que escolheu o idioma errado. Leva um tempo até a raposa ir e voltar algumas vezes antes que os engenheiros finalmente acreditem nele e se preparem para apertar o botão amarelo. No entanto, a patrulha do tempo aparece no corredor. Raposa desaparece imediatamente e a patrulha diz aos engenheiros que o cara era um terrorista, então eles devem apertar o botão azul. Após a patrulha desaparecer, os engenheiros apertam o botão azul e as coisas parecem se acalmar. Mas logo a usina nuclear explode. No presente, o deputado Gilbert anuncia durante uma coletiva de imprensa que assinará um acordo com uma corporação chinesa chamada Axômaco para construir uma usina atômica. A ecoativista Alice o interrompe para apontar que a companhia usa tecnologias ultrapassadas, o que poderia causar sérios problemas no futuro. Gilbert ignora suas preocupações e chama os guardas, que imediatamente prendem Alice e seus amigos ativistas. Após a conferência, Alice é liberada sob fiança pelo seu pai, que acaba sendo Gilbert. Mais tarde, os amigos de Alice a chamam para confrontá-la sobre Gilbert porque ela nunca disse a eles que ele era seu pai. Ela precisa provar que é uma verdadeira rebelde e não uma espiã, então pedem para ela invadir o computador do Gilbert e encontrar evidências de suas conexões ilícitas com Axômaco. À noite, Gilberto assiste a vídeos antigos de sua esposa que morreu ao dar à luz Alice. Depois de ir para a cama, Alice tenta acessar o computador dele, só para encontrar Raposa tentando roubá-lo. Raposa tenta se explicar, mas uma Alice em pânico o acerta com uma garrafa, o que acorda Gilberto. Ele desce as escadas e ameaça chamar a polícia imediatamente. Naquele momento, a patrulha do tempo aparece no quintal com um clarão e tenta atirar no Fox, que é empurrado por Alice, e a bala fere a perna de Gilbert. Então a patrulha entra rapidamente. Então a raposa pega a Alice e o Gilbert antes de ativar sua pulseira, fazendo-os desaparecer da casa. Eles reaparecem em um corredor misterioso e Alice chuta um cara para fugir, correndo até chegar à beira de um abismo e descobrir a cidade em ruínas. O choque faz com que ela desmaie e uma mão a puxa de volta antes que ela caia. Um tempo depois, Alice acorda em um quarto bagunçado e por um buraco pequeno na parede ela consegue ver Gilbert no quarto ao lado. No momento, um cara chamado Raph entra e compartilha a pouca comida que tem, explicando que foi trazido de outra linha do tempo. Depois, Raph leva Alice e Gilbert para o laboratório, onde Fox está à espera. Gilbert não quer ouvi-los e corre para a porta para fugir, só para encontrar seu caminho bloqueado por um bando de zumbis nojentos. Um Gilbert aterrorizado fecha a porta enquanto o cientista Henry se junta a eles. Ele explica que esses eram zumbis comuns e há alguns mais perigosos capazes de correr. Acontece que Alice e Gilbert foram levados para um futuro pós-apocalíptico, onde zumbis apareceram após a explosão da usina nuclear Axômaco. Henrique até mostra um vídeo para provar, mas Gilbert acha que é tudo uma artimanha para fazê-lo cancelar o negócio. Então os caras abrem a porta novamente e rapidamente abatem todos os zumbis antes de anunciar que estão saindo. Alice e Gilbert são colocados em um carro blindado e levados para um passeio pela cidade, que se revela ser uma Paris destruída sem pessoas por perto, apenas zumbis. Depois de assistir à devastação por um tempo, os caras param um carro e lhes mostram uma imensa nuvem radioativa. Eles explicam que essa coisa orbita a Terra a cada 70 anos e mata tudo que consegue alcançar. Ela também cresce a cada ano. Então na próxima vez ninguém sobreviverá à sua visita. Gilbert finalmente admite seu erro e Fox se prepara para atirar nele, mas Alice o impede e implora por outras opções. A outra forma de mudar as coisas seria roubar o laptop e causar um escândalo político, mas isso seria notado pela patrulha do tempo que não faria isso. São contra mudanças na história porque temem as consequências e as interromperiam imediatamente. De repente, Gilbert perde a consciência e enquanto todos estão confusos, Raph oferece uma nova ideia. Gilbert deve escolher naturalmente não assinar por sua própria vontade. Assim a patrulha do tempo não notará. Alice concorda, e explica que Gilbert nem sempre foi tão cínico, ele apenas mudou após a morte de sua mãe, então ele tem o potencial para mudar novamente. Fox concorda em tentar, mas com uma regra: se em algum momento eles correrem o risco de serem pegos pela patrulha, ele atirará em Gilbert para salvar a todos. Depois, Henry decide voltar para o laboratório enquanto os outros visitam o pub local. Alice pede água e todos riem dela porque água limpa não está mais disponível. Depois de conhecer os locais, Alice tenta conversar com Gilbert e fazê-lo mudar de ideia sobre o negócio da usina nuclear, mas ele ainda está hesitante. Uma discussão acontece e Alice anuncia alto que Gilbert deve ser culpado por esse futuro horrível. Então, Gilbert distrai a multidão oferecendo pagar pelas bebidas de todos e foge com Alice. Fox e Raph tentam segui-los, mas são bloqueados pelos beberrões loucos. Enquanto Alice e Gilbert caminham pelas ruas vazias, logo são encontrados por uma horda de zumbis, então eles imediatamente fogem, apenas para ficar presos em um beco. Naquele momento, Fox e Raph alcançam e atiram em um casal de zumbis para abrir caminho, só para ficar presos no beco também. Eles não têm balas suficientes, então Fox tenta usar sua pulseira, mas ela está sem bateria. Quando os zumbis estão prestes a alcançá-los, de repente, um grupo deles é morto por lanças. Esses foram lançados por uma gangue de crianças guerreiras, que ensinaram os zumbis a segui-los para que o grupo de Alice pudesse escapar do beco.
Enquanto isso, a patrulha do tempo vasculha as favelas e atira em um cara para torná-lo xerife. Quando se aproximam da porta do laboratório, Henry os detecta em seu sistema de segurança, então ele junta suas coisas e ativa a autodestruição. Ele corre para fora do laboratório justo antes de uma enorme explosão derrubar tudo, embora as chamas ainda consigam alcançá-lo. A patrulha do tempo não sofre danos graças à sua armadura e quando pesquisam as ruínas do laboratório, encontram um mapa misterioso. De volta ao grupo de Alice, eles são levados para o assentamento conhecido como esconderijo, onde as crianças sobrevivem juntas. Enquanto compartilham uma refeição, Henry de repente aparece na mesa, tendo se teletransportado para escapar das chamas, mas ainda assim tendo se queimado no processo. Ele tenta avisar a todos que o inimigo está chegando, mas é tarde demais. A patrulha do tempo está agora entrando no esconderijo. As crianças imediatamente se posicionam atrás das mesas e começam a atirar pedras neles, então um oficial responde com uma granada. Os locais decidem se render e saem com as mãos erguidas, o que choca a oficial Louise porque crianças não deveriam estar envolvidas em guerras. Ela promete que não vai machucar ninguém porque eles só lidam com crimes temporais. Então sua patrulha leva Raph, Fox, Alice e Gilberto. Na sede da patrulha do tempo, a chefe Constance agradece a Alice por ajudá-los a capturar os rebeldes. Alice insiste que Fox está fazendo a coisa certa. Então, para mudar a opinião dela, Constance sai da sala e envia uma Alice mais velha para conversar. Alice mais velha diz que mudar a história não é uma boa ideia, e jura que viveu uma vida maravilhosa, que só foi possível graças aos negócios de Gilberto. Ela também revela que Gilbert vai ficar doente em breve porque tem bebido muito desde a morte de sua esposa, então ela aconselha sua versão mais jovem a passar o máximo de tempo possível com ele. Depois, Alice e Gilbert são enviados de volta ao presente. Enquanto isso, Fox e Raph são levados para ver Constance, que os acusa de arruinar muitas vidas. Fox destaca que na verdade, salvou muitas pessoas, mas a patrulha não se lembra porque o tempo reinicia toda vez que ele faz uma mudança. Os únicos que podem lembrar das realidades alternativas são aqueles que fizeram a mudança inicialmente. Todos os oficiais estão confusos e uma furiosa Constance ordena que ambos os criminosos sejam colocados no buraco. Uma prisão sem tempo. No presente, Gilbert entra no carro para participar da reunião que finalmente selará o acordo. E seu motorista começa a fazer perguntas sobre Alice, elogiando o quanto ela é brilhante. Se sentindo culpado, Gilberto pede para voltar para sua casa. Uma vez que ele se reúne com Alice, Gilbert diz a ela que só quer passar o dia com ela. No futuro, a patrulha recebe um sinal sobre mudanças críticas no tempo. Então Fox explica que são mudanças internas em Gilbert, significando que a patrulha não pode interferir. Constance decide quebrar as regras e diz aos oficiais para forçarem Gilbert a assinar o contrato, mandando matar Alice se necessário. Louise é contra um plano tão brutal, mas Constance apenas envia Mateo e Victor, depois diz para Louise levar os prisioneiros ao buraco com a supervisão de seu assistente. Fora da cidade, a nuvem radioativa está se aproximando e já matou alguns zumbis e, depois, o dono do bar. No esconderijo, é revelado que Henry ainda está vivo e está juntando suas peças, esperando ajudar. No entanto, sua pulseira não está funcionando e não há tempo suficiente para construir uma nova máquina do tempo, então todos se sentam para esperar o fim. No presente, Victor e Mateo invadem a casa do Gilbert e ameaçam matar Alice, fazendo com que Gilbert concorde em assinar os papéis. Victor fica com Alice como refém enquanto Mateo entra no carro com Gilbert. Voltando para Louise, seu grupo chega ao buraco, e ela engana o assistente de Constance fazendo-o chegar perto o suficiente para empurrá-lo. Então ela liberta Raph e Fox na esperança de que eles consigam criar um futuro melhor. Após dar aos rapazes pulseiras novas carregadas, Louise vai ver Constance para dizer que terminou sua missão, mas Constance está desconfiada e pergunta sobre seu assistente. Eles são repentinamente interrompidos por um relato da fuga do prisioneiro, então Louise tenta atirar, mas Constance rapidamente se esconde embaixo de sua mesa e apaga as luzes antes de atacar Louise. Uma luta acontece com mulheres mostrando habilidades incríveis, mas após muita luta e tiros perdidos, Constance pega a arma de Louisa e a manda embora com um tiro. Enquanto isso, Fox aparece em cima do carro de Gilbert, assustando o motorista a ponto de ele parar o carro e cair fora. Quando Mateo sai para verificar, Fox o agarra pela perna e o teleporta para o meio de uma batalha na Primeira Guerra Mundial. À medida que é cercado por balas e pequenas explosões, Mateo começa a perseguir Fox, que tenta fugir, mas sua pulseira é danificada por um soldado em movimento. Os homens acabam em uma luta corpo a corpo, com Mateo usando sua experiência enquanto Fox joga sujo. Ambos se recusam a desistir, mas não têm escolha quando a área é subitamente bombardeada por ataques aéreos. Ao mesmo tempo, Raph aparece na frente de Alice e Victor, que imediatamente golpeia Raph para derrubá-lo. Quando Victor tenta atirar nele, Raph começa a se teleportar por toda a sala para esquivar das balas e acaba caindo na piscina. Quando ele aparece, ele se teletransporta para trás do Victor e o agarra, então eles começam a lutar enquanto se teletransportam juntos por toda a sala. Novamente, Alice pega uma garrafa e se concentra para acertar no momento certo, derrubando Victor. Então Alice liga para o pai dela, só para Constance aparecer e roubar o telefone dele, informando a Alice que Mateo prendeu Fox e ela o tem agora. Então Constance leva Gilbert para a reunião, forçando-o a assinar. Gilbert pega uma caneta e se prepara para fazer isso, mas de repente a realidade ao seu redor começa a mudar. Acontece que Raph e Alice viajaram de volta ao momento do nascimento dela e ela usa a arma de Victor para ameaçar o médico que por acaso é Henry. Ela força ele a salvar a mãe em vez do bebê, e no presente Fox percebe que Alice está se apagando da linha do tempo. A realidade continua mudando ao redor deles e corrigindo todas as anomalias temporais, o que é visto pela Louise na sede. Durante o parto, a mãe acorda e vê Alice, então ela pergunta quem ela é, mas Alice diz que é ninguém antes de desaparecer.
Quando Gilbert percebe o que está acontecendo, ele grita o nome da filha, apenas para se encontrar de repente em uma cozinha muito aconchegante. Sua esposa está viva e eles têm 2 novas filhas, em uma vida que parece ser muito boa. Quando ele sai do choque, lembra que tem algo para assinar, mas sua esposa diz que ele já fez isso. Um jornal mostra que Gilbert lançou um projeto de energia renovável ecologicamente correto. No futuro, Fox acorda e descobre que a nuvem radioativa nunca existiu, então as crianças estão bem. Louise agora faz parte da equipe deles, e ela se lembra de tudo porque a mudança ocorreu graças à ajuda dela, mas ninguém mais na patrulha se lembra. Todo mundo vai celebrar no bar e é revelado que a Alice está com eles porque ela criou um paradoxo temporal. Ela conseguiu desfazer seu próprio nascimento, mas não desapareceu porque isso teria cancelado suas primeiras ações. Assim, agora ela existe sem existir. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.